Bom dia, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, o amor de Deus, a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, o amor de Deus, venha sobre as nossas vidas nessa manhã de sábado, que nós venha se entregar, que nós venha se preencher, que nós venha verdadeiramente se entregar a esse Deus. Oramos em nome do Senhor Jesus. Pai eterno, maravilhoso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós entramos na Tua presença nessa manhã, Senhor. E queremos, Deus, Te adorar, Te glorificar. Temos que verdadeiramente, Senhor Jesus Cristo, estarmos na Tua presença. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Que o Senhor visite nessa manhã todos aqueles que invocar o Teu santo nome, que precisa realmente de Ti, que necessita verdadeiramente de Ti, e não vai olhar para os problemas, para a situação, mas vai olhar para Jesus. Restaura, Senhor, e que todos nós venhamos ter uma vida espiritual adiante de Ti, em nome de Jesus. Diz a palavra do Senhor Jesus, o exemplo da história de Israel. O exemplo. A palavra de Deus está dizendo que nós temos que ter exemplo. Nós temos que ter verdadeiramente uma história, como Jesus Cristo tem até séculos e séculos, anos e anos, quantos milhões de anos, nós vemos que Jesus Cristo nunca foi esquecido e nunca será, porque Ele é eterno, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso. O exemplo da história de Israel. Ora, irmão, não quero que ignorei que os nossos pais passaram pelo mar. A palavra de Deus está dizendo aqui na história em Coríntios 1, capítulo 10, versículo 1, que nós não ignoreis de maneiras nenhuma, que todos nós estivermos debaixo de uma grande nuvem, e até hoje nós estamos. E quem é essa nuvem? É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o nosso Papai, é o nosso Deus Santo e poderoso. Coríntios 1, capítulo 10, versículo 1. Irmãos, não ignorei que alguns que dos nossos pais estiveram todos sobre as nuvens, e todos passaram pelo mar. Todos estamos debaixo das nuvens. Estamos cobertos por essas nuvens, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Deus verdadeiramente ordenou a Moisés para que pudesse tirar o seu povo debaixo de um jugo, debaixo de uma escravidão, debaixo de uma fornalha de ferro. Você acha no momento que eles estavam saindo ali do Egito, todos eles glorificavam a Deus. Mas quando eles começaram a verdadeiramente enfrentar o deserto, todos eles começaram a murmurar contra Deus. E a palavra de Deus diz, Coríntios 1, 10, 2, e tendo sido todos batizados, assim nas nuvens, como no mar, com respeito a Moisés. Todos, quando saíram do Egito, a palavra de Deus diz que todos foram batizados, para que pudessem verdadeiramente receber ao nosso Deus, ao nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo, porque Jesus já existia tanto no Velho Testamento como no Novo, porque Ele é eterno, Ele é Deus, Ele é soberano. E a palavra de Deus diz em Coríntios 1:10, todos eles comeram de um só maná espiritual. Todos comeram, todos Deus o alimentava de um maná espiritual. Todos eram alimentados todo instante, todo minuto, todos os dias, toda noite, todos eram alimentados por esse maná. E todos atravessaram o mar. Tinha aquela nuvem que cobria eles, nuvem de glória, que no deserto nós sabemos que de dia é um tremendo calor, e aquela nuvem guardava eles, protegiam eles, e de noite Deus aparecia a eles em forma de fogo, que no deserto de noite faz frio, e Deus esquentava ele, aquecia eles. Mas você acha que mesmo todos sendo batizados de um só maná, de um só Espírito, você acha que eles não murmuravam? Que eles não blasfemavam contra Deus? E a palavra de Deus continuava dizendo em Coríntios 1:10-4, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebia de uma pedra espiritual que os seguiam, e a pedra era Cristo. Que todos beberam dessa água espiritual. Quando Israel estava em certo tempo no Egito, enfrentando, que eles pensavam que Deus ia tirar dali do Egito, ele ia ir para uma terra que já tinha casa, que já tinha plantação, que já tinha tudo. Ele não ia precisar plantar, ele não ia precisar trabalhar, eles não iam precisar lutar. Não, eles entraram numa terra que já tinha tudo pronto, se enganavam. Eles tinham que primeiro também tomar posse da terra. Mas só que pela a murmuração dos israelitas que saíram do Egito, todos foram batizados. Todos ali foram batizados em um só Espírito, todos comeram de um só maná, todos verdadeiramente viveram em um só Espírito, mas nem todos obedeciam a palavra de Deus, como hoje. Nem todos nós verdadeiramente obedecemos a Deus toda hora. Nem toda hora nós verdadeiramente estamos verdadeiramente em obediência para com Cristo. E eles começaram ali verdadeiramente a murmurar. Beberam da mesma fonte espiritual, a qual bebia de uma pedra espiritual que os a seguir. E a pedra é Cristo. A pedra que tantos rejeitam. Quantos viram as costas para nosso Deus, para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Você acha que é todos que querem ouvir uma mensagem? Você acha que é todos que querem se afirmar numa palavra? É todos que querem ver esse irmão que é um ex-drogado, um ex-prisioneiro, uma pessoa que está aqui hoje pelo Face, falando do amor de Cristo? Você acha que é todos que querem verdadeiramente ouvir essa mensagem até o fim? É todos que verdadeiramente querem? Não, meu irmão, são poucos. E esses poucos ainda se conta de dedo. Quando Deus tirou aqueles israelitas dali da fornalha, debaixo daquele jugo, daquela escravidão, todos eles começaram a murmurar, todos eles começaram verdadeiramente a se levantar contra Deus. Todos eles começaram, mesmo Deus mandando, quando eles começaram a murmurar, ferir aquela rocha, aquela pedra, aquela rocha era Cristo. E quando saiu aquela água que eles bebiam no deserto, era uma água espiritual, era o próprio Deus. Eles estavam bebendo, mas mesmo ele bebendo, saciando a sede, a fome deles, eles continuavam em murmuração. E quanto de nós hoje não continua em murmuração?
verdadeiramente, muitas das vezes, adiante de Deus. E a palavra de Deus diz em Coríntios 1:10, 5: entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Eis a razão, porque ficaram prostrados no deserto. Teve uma razão para que eles verdadeiramente ficassem prostrados no deserto, para que eles verdadeiramente perecessem, morressem no deserto, porque era um bando de murmurador, comia do maná, bebia da água, tinha proteção de Cristo, suas vestes não envelheciam, seus chinelos não se gastavam, sua pele, sua aparência não se mudava, porque estavam ali verdadeiramente protegidos por Deus, mas eles murmuravam. Eles começaram a murmurar contra Deus, eles começaram a se levantar contra Deus. E a palavra de Deus, meu irmão, continua dizendo em Coríntios 1:10, 6: ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mal, como eles cobiçaram. Você vê que eles comeram do maná, beberam da água espiritual, que é o nosso papai, o nosso Deus, mas eles continuavam em murmuração. Eis a razão, porque eles eram maus. E nós verdadeiramente, hoje, nós vivemos verdadeiramente no bem. Hoje nós fazemos verdadeiramente o que agrada verdadeiramente a Deus. O que nós temos que vivermos corretamente, amar verdadeiramente uns aos outros, não só de boca, amar de verdade, sermos obedientes, não como o povo do passado, mas esse povo do passado é eu e você. Porque nós continuamos verdadeiramente, às vezes se prostituindo, às vezes odiando, às vezes murmurando, às vezes blasfemando. E que diferença não tem dos israelitas que saíram do Egito, quando os israelitas somos nós hoje que permanecemos ainda no Egito. Quando nós começamos a murmurar contra Deus, quando nós começamos a blasfemar contra Deus, e a palavra de Deus continuou dizendo, voltando para Coríntios 1:10, 6: ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicei as coisas más, como eles cobiçaram. Não é para nós cobiçar o que é mal, não é para nós cobiçar nada que é dos outros, não é para nós viver em cobiça, não é para nós vivermos verdadeiramente com inveja, com ódio de alguém, com mágoa de alguém. Não, porque esses aqui nós vamos ver daqui a pouco. Todos eles pereceram, todos eles morreram. A ira de Deus se acendeu contra eles, os israelitas, contra o povo de Deus, verdadeiramente de Israel. Verdadeiramente a ira de Deus se acendeu todos contra ele, que Moisés pedia toda hora, orava toda hora, quando Deus já quis destruir muitas às vezes ele. E eles pereceram 40 anos, andaram ali ao redor da terra prometida, mas Deus não deixava entrar. Andou 400 anos ali e Deus não deixava entrar, até quando tivesse verdadeiramente um povo que era redimido, um povo santo, um povo obediente, um povo lavado por essa água espiritual, por essa comida espiritual, por esse maná espiritual que é Cristo Jesus, que é o nosso papai e o nosso Deus. Muitos nós estamos hoje nas igrejas, estamos nas congregações, nós evangelizamos, nós falamos o amor de Deus, mas nessa terra prometida só vai entrar quem é lavrado, quem verdadeiramente é lavrado pelo sangue de Jesus, que é rejeitado, como a palavra de Deus diz que essa pedra, ela é rejeitada a todo instante. Essa pedra é quem? É Cristo. É isso que a palavra de Deus está falando. E a palavra de Deus continua dizendo em Coríntios 1:10, 7: não vos façais, pois ídolos,
como algum deles, portanto está escrito: o meu povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para diverti-lo-se. Ali, quando Moisés foi receber as tábuas dos mandamentos de Deus, teve todo tipo de cobiça, teve todo tipo de adultério, teve todo tipo de idolatria. Quando Moisés demorou 40 dias e 40 noites, eles começaram a beber, começaram a fazer ídolos, e Arão, o irmão de Moisés, prometiu que aquele povo que estava seguindo a Deus fosse idólatra, porque era o que eles queriam. Eles queriam agora verdadeiramente pedir a Deus agora e ver a glória de Deus agora. Queria que Moisés fosse o empregado deles, que Moisés, quando Moisés orasse e falasse com o Senhor, eles queriam ver a glória do Senhor. E mesmo eles vendo a glória do Senhor, todo instante, toda hora, eles continuavam murmurando, eles continuavam blasfemando, eles continuavam na idolatria todo instante adiante do Senhor. E a palavra de Deus continuou dizendo em Coríntios 1:10, 7: não vos façais, pois, ídolo, como algum deles, portanto está escrito: o meu povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se divertir. Bebiam, comia, se divertia e se levantavam contra Deus, e foram os idólatras adiante de Deus. É a palavra de Deus que está falando, é a palavra de Deus que está dizendo. E a palavra de Deus diz em Coríntios 1:10, 8: e não pratiquemos a imoralidade. A palavra de Deus está dizendo: e não praticamos a imoralidade como algum deles, e fizeram, e caíram em um só dia 23.000 mortos, destruídos, porque tinha ali no meio daquelas multidões que era Corá, e Corá murmuravam. Sabia aqueles que não estavam verdadeiramente em Cristo, estavam ali seguindo, queria festa, queria bebida, queria adultério, queria prostituição. E Corá era o mestre dele, que estavam ali no meio deles como inimigo de Deus, do povo de Deus, estavam verdadeiramente todo instante murmurando contra Moisés. E nesse dia Deus se levantou contra esses israelitas. Deus colocou eles, mandou Corá ficar na porta da sua tenda com seus filhos, com a sua mulher, e todos, um buraco, a terra se abriu, e todos eles ali foram destruídos. E nesse dia caiu mortos em um só dia, só no deserto, por causa da murmuração, 23.000 mortos. E ainda tinha outro tanto para morrer pouco a pouco, porque era verdadeiramente idólatra, murmuradores contra Deus, contra o Papai do céu. É isso, meu irmão, que nós temos que verdadeiramente estarmos todo instante, verdadeiramente ficarmos verdadeiramente na palavra do Senhor Jesus, estarmos verdadeiramente na palavra de Deus. E a palavra de Deus continuou dizendo em Coríntios 1:10, 8: e não pratiquemos idolatria, imoralidade, como algum deles, e fizeram, e caíram em um só dia 23.000 mortos, murmuradores. Comia e bebia de um maná espiritual, que é quem? Cristo, que é o nosso Papai do céu, mas eram todos murmuradores. Continuando
A palavra de Deus, Coríntios 1, 10, 9. E não ponhais o Senhor à prova, como algum deles já fizeram e pereceram pela a mordidura da serpente. Você vê ali que a maldição chegou e Deus fez que várias serpentes mordesse eles e eles caíam mortos. E para que essa maldição não acabasse com aquela nação, verdadeiramente só, em um só dia, já tinha caído 23, agora Deus mandou serpente, e cada mordidura daquela serpente que mordia caíam morto. Moisés precisou verdadeiramente fazer uma estatueta como uma serpente, para que a maldição, a praga, fosse tirada, fosse cessada. É isso, meu irmão e minha irmã, que nós temos que vigiar, para que as nossas orações, o meu clamor e o seu clamor, está sendo de bênção ou de maldição, de murmuração ou de agradecimento a Deus. E a palavra de Deus continuou dizendo, em Coríntios 1, 10, 10, disse a palavra de Deus, não murmurei como algum deles murmuraram e foram destruídos pela a extremidade da terra. Foram destruídos, foram executados, foram verdadeiramente, não que Deus queria, mas eles criavam uma ira tão grande no coração de Deus, que Deus disse, me arrependi de ter tirado esse povo do Egito, esse povo de baixo, e eles queriam voltar para a escravidão, como até hoje muitos de nós continuamos ainda na escravidão. E a palavra de Deus disse em Coríntios 1, 10, 11, estas coisas a eles sobrevieram como exemplo e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre o qual o fim do século está chegando. A palavra de Deus, ela é bem justa. O fim dos séculos cada vez mais está se aproximando. E nós estamos vendo os mesmos povos que saíram do Egito, morreram, e estamos hoje aqui, essa nação que foi levantada para grande louvar a Deus. Esses israelitas são os muitos de nós hoje que andam na cobiça, na prostituição, andam causando ódio toda hora no coração de Deus, ira no coração de Deus. E como Deus está comigo e com você, como Deus está se sentindo. Quantas as vezes Satanás vai lá e pede a Deus para nos destruir, e hoje nós temos um intercessor que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que nós estamos tendo uma oportunidade, uma chance para que nós possamos verdadeiramente se arrependermos dos nossos pecados e sermos verdadeiramente obedientes a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a nosso Papai do céu, ao nosso Deus Todo-Poderoso. E a palavra de Deus diz, Coríntios 1, 10, 12, aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Aquele que pensa que está de pé, que está verdadeiramente de pé, faça por onde não cair. A palavra de Deus, ela é bem justa, ela é bem real, ela é bem verdadeira. Faça por onde não cair. Está escrito no Evangelho da palavra de Deus. Se você está caído, faça por onde se levantar, para que viva verdadeiramente o Evangelho, a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que nós podemos terminar. Coríntios 1, 10, 13, não vos sobreveio a tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vós provará
provará livremente da sorte que pensais suportar. Que pensais significa que pense e que possa suportar. Deus só nos prova até onde nós podemos suportar, até onde Ele também nos suporta. Que é o momento que Ele disse, basta, chega. Ele quer que nós verdadeiramente se arrependa dos nossos pecados, que nós viva verdadeiramente no seu amor, que nós viva verdadeiramente na sua palavra. Voltando para a palavra de Deus, Coríntios 1:10-13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. Tentação é humana, Deus não tenta ninguém, é nós que tentamos a nós mesmos. A palavra de Deus diz, mas Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vós provará livremente da sorte que possais suportar. Que Deus viva na sua vida, que o Espírito de Deus, meu irmão e minha irmã, venha preencher o seu coração. Fica todos na paz, que o Senhor Jesus Cristo, nesta manhã de sábado, vocês sejam cheios do Espírito Santo e da glória e da graça de Deus. Que o Espírito de Deus abençoe a sua vida. Fica todos na paz. Amém. E graças a Deus.